Olá, como foi o seu final de semana? O nosso foi produtivo e já estamos entrando no ar para mostrar tudo para você. Se liga aí para saber o que rolou na Copa Davis em Florianópolis e os resultados do Inter Atléticas aqui na Universidade e do Campeonato Brasileiro no nosso quadro de esportes. Eu sou Joelson Cardoso e o TJ UFSC desta segunda-feira já está começando. De sexta a domingo, Floripa recebeu a Copa Davis 2015, no Costão do Santinho. Dessa vez, o Brasil disputou contra a Croácia e ganhar era importante para continuar na primeira divisão do Grupo Mundial de Tênis. Nós acompanhamos o confronto e agora você confere a reportagem que eu e a Fernanda Miller fizemos lá. O tempo tava bonito e o público animado. Foi só chegar perto da Arena Gustavo Kirten que nós fomos contagiados pelos amantes do tênis. E é aqui nessa quadra que estão acontecendo os confrontos entre Brasil e Croácia na Copa Davis. E a torcida brasileira tá empolgada. A primeira vez que eu vim no Costão, eu tinha vindo na Copa Davis quando o Guga jogou contra a Austrália, na semifinal da Davis faz uns 10 anos, então fazia tempo que eu não vinha. E falando em Guga, é claro que ele marcou presença no evento, sempre muito bem recebido pelo público. E ele falou da importância de Floripa receber um campeonato internacional de tênis. Está precisando resgatar e oxigenar novamente aqui as crianças, principalmente com o tênis, e nada melhor como eventos como esse, né? Internacionais, com grandes nomes, uma Copa Davis que mexe com a nação inteira. Hoje é um dia de celebração e tentar oportunizar ao máximo essas ondas que aparecem ao favor, que favorecem bastante o esporte. Os jogos foram bem disputados. No sábado, então, o confronto de duplas entre Marcelo Melo e Bruno Soares contra Ivan Dodid e Franco Escobar levou a torcida à loucura. E até eu fiquei nervosa assistindo o jogo. Mas, infelizmente, não deu para os brasileiros ganharem a partida. Eu acho que hoje foi um jogo que foi muito mais mérito deles do que um jogo ruim nosso. A gente manteve o nosso nível, a gente não teve aquela oportunidade de deslanchar na frente, de repente sim, jogar muito, muito bem, mas eu acho que a gente manteve um nível muito bom o jogo inteiro. Acho que o aspecto de estar jogando em casa acabou ajudando a gente a recuperar daquela maneira que a gente começou o jogo, né? Não foi da maneira que a gente queria começar, mas pelo menos a gente terminou o jogo sendo decidido no detalhe. Eu acho que o mais importante foi ter mantido a calma e ter encontrado uma solução pelo menos para entrar em jogo. No domingo, mais um jogo disputado entre Tomás Bellucci e Borna Coric. Mas o brasileiro teve que desistir no meio da partida por sentir dores nas costas. Com isso, a Croácia fez 3-1 e venceu a disputa contra o Brasil. O resultado não foi o esperado, mas mesmo assim a torcida brasileira saiu feliz por ter acompanhado um evento esportivo tão importante. E ainda teve quem aproveitou a oportunidade para tirar uma foto com seu atleta preferido. Foi sem dúvida um grande evento e uma pena que o Brasil não venceu. Mas é muito legal ver o público sempre motivando os jogadores, independente do resultado. Vamos continuar falando de esporte, mas agora sobre o Campeonato Brasileiro. Quem traz as informações da rodada deste final de semana é o Carlos. Boa tarde, Carlos. Olá, Joelson. Olá para você que nos assiste. Então, Carlos, a situação ficou complicada para os times catarinenses. 3 deles estão na zona de rebaixamento. O que está acontecendo?
Pois é, a coisa tá complicada para o futebol catarinense na Série A, mas eu vou começar falando de coisa boa. Vou falar do Avaí, que venceu o São Paulo nessa última rodada no fim de semana. Venceu por 2-1 na ressacada e o primeiro gol foi do capitão e meia central Marquinhos, que a gente vê agora. Bonito gol, bateu por cima da barreira, fora do alcance do goleiro Renan Ribeiro, que substitui o lesionado Rogério Ceni. Então o Avaí vem numa fase boa, já tinha vencido o clássico contra o Figueirense na semana passada por 1-0. E agora o São Paulo empatou com o gol do Breno, só que o Avaí depois conseguiu o gol da vitória com o Anderson Lopes, então ótimo resultado para o Avaí, vem numa sequência boa, 2 vitórias consecutivas já, inclusive uma no Clássico, e o São Paulo, um time difícil de ser batido, está brigando pelo G4. Já já a gente vai ver o gol do Anderson Lopes. O Avaí agora na 15ª colocação, aliás, com 32 pontos, então tá numa fase boa, mas ainda correndo perigo da zona de rebaixamento, tem que manter essa boa fase. E o Figueirense também conseguiu arrancar um empatezinho e pontuar nessa rodada. Pois é, o Figueira não conseguiu a vitória com o Avaí, mas pelo menos não perdeu como os outros dois times catarinenses. O Figueirense foi até Porto Alegre, no Beira-Rio, visitar o Internacional e conseguiu o empate. O gol a gente vê agora, lançamento do Cleiton para a ponta direita, cruzamento na área, o meio-atacante Thiago Santana finalizou para fazer o gol de empate do Figueira. O Figueira numa situação um pouco mais complicada que a do Avaí, na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, e com 28 pontos só, então tá 3 pontos do primeiro representante, que é a Chapecoense, com 31 pontos. O Figueira tem que acordar no campeonato, o técnico René Simões já foi demitido, depois o René Simões que sucedeu o Argel Fux, o Argel que está comandando o Inter, então esse confronto foi interessante para o torcedor do Figueira justamente por isso. O Argel, técnico do Inter, enfrentando esse time figueirense. E a Chapecoense, que vinha fazendo uma boa campanha, como nós já destacamos aqui várias vezes, vem caindo nas últimas rodadas e agora está na zona de rebaixamento também, né? Pois é, se o Figueira não vence a 6 rodadas, a Chapecoense não vence a 8 rodadas. Então a fase está bastante complicada. Como eu disse, a Chapecoense está abrindo a zona de rebaixamento com 31 pontos na 17ª colocação. A gente vai ver o gol do lateral direito, Fabiano, do Cruzeiro. A Chapecoense recebeu o Cruzeiro na Arena Condá, perdeu por 2-0. Primeiro gol bastante bonito do Fabiano, um chute fora da área. Mas situação complicada da Chapecoense, que vem numa fase ruim. Recentemente demitiu o técnico Vinícius Eutrópio. A Chape tem que acordar no campeonato e retomar o desempenho do começo do campeonato, como estava lá no meio da tabela, nona, 10ª colocação. Já o Joinville também perdeu o Jack, que, claro, desde o começo do campeonato está na zona de rebaixamento. Agora, pior ainda para o Joinville, que ele está na lanterna. Bobeou nas últimas rodadas o Joinville e o Vasco conseguiu ultrapassar o Jack agora na lanterna, o Vasco na 19ª colocação. O Joinville perdeu de 3-0 para o Goiás no Serra Dourada, em Goiânia. O primeiro gol do Goiás foi do zagueiro Fred, que a gente vai ver agora. Um bonito gol de bicicleta, depois uma cobrança de escanteio, bate e rebate na área. O Fred conseguiu ter a técnica para executar a bicicleta, bonito gol. Depois o Goiás ainda viria ampliar, fez 3-0 com 2 gols do meio-atacante Eric, destaque do Goiás nos últimos anos. Então o Joinville tem que acordar na competição. O Jack vinha bem, aí a gente vê o gol do Fred, conseguiu no bate-rebate ali executar a bicicleta e fazer o gol. O Joinville vinha bem, mas não, como eu tinha falado anteriormente, não conseguia concluir as chances em gol e não vencia. O Joinville não vence as 7 rodadas na competição, então a situação está bem complicada para o Jack. Tá bem complicada mesmo a lanterninha aí, né? E vindo aqui para a UFSC, esse final de semana teve Interatléticas, o que rolou por lá? Pois é, o destaque do Interatléticas nesse fim de semana foi a natação e o atletismo. Na natação feminina geral, em primeiro lugar ficou a medicina, em segundo a odontologia, em terceiro engenharia mecânica e de materiais. Já no masculino, o pódio foi composto por engenharia química e de alimentos, educação física e ADM. No atletismo, nos 100 metros rasos masculino, o representante campeão foi do curso de engenharia sanitária e ambiental, e no feminino foi atleta de educação física. Para saber mais, do Interatléticas, acompanhe o TJ UFSC da próxima segunda. A gente vai seguir acompanhando o Interatléticas então. Obrigado, Carlos. Valeu, até a próxima. Até a próxima. O TJ UFSC de hoje vai ficando por aqui, mas amanhã nós estamos de volta. A gente segue conectado com você pelas redes sociais, Facebook e Instagram e também pelo e-mail jornaltjufsc@gmail.com. Nós encerramos com imagens dos shows do Queen, Elton John e Metallica no Rock in Rio, que acontece no Rio de Janeiro, ao som de uma música bastante conhecida para o público do rock. Até amanhã. Tchau!